Bora lá. Bom, a gente começou a falar então de Sturm e Liouville. Eu discuti um pouco com você essa questão do produto interno, né? Por que a gente pode escrever ele naquela forma em que a gente só deixa em aberto a questão do peso, tá certo? E como que isso está, de certa forma, relacionado ao produto, ao caráter autoadjunto de certos operadores, certo? Então, vamos deixar isso um pouco mais concreto e vamos aqui para o caso onde os nossos operadores são desse tipo aqui. Eu estava trabalhando com esses caras aqui antes, tá? Ou seja, lembra, a gente tinha operadores desse tipo, que nós escrevemos assim. Esse agora vai ter P2 aqui, tá? Então lembra que ter ou não ter P2 tem a ver justamente com a situação onde eu dividi por P2 para que todos os termos que apareçam aqui, supondo que P2 é diferente de zero, né? Toda aquela discussão que a gente fez lá no começo, a equação diferencial ela vai ter soluções bem definidas quando esse cara aqui é diferente de zero, justamente porque quando ele é diferente de zero eu posso resolver com a derivada segunda em termos das outras, e é aquela brincadeira de Taylor, então você vai reagrupando todos os termos, então aquilo tudo depende desse cara ser diferente de zero, tá certo? Porém aqui a gente vai ver que a escolha do P2 para encontrar soluções é irrelevante, sendo ele sempre diferente de zero ou não. Mas para a determinação do caráter autoadjunto dos operadores, não, ele vai ser extremamente relevante, certo? Isso é uma coisa que acontece frequentemente. Certos operadores eles podem ser multiplicados por uma constante, né, sem afetar alguns resultados, mas existem outros resultados que vão ser dependentes dessa constante, ok? Então, bom, aqui é exatamente como antes, né? Lembra, antes a gente estava trabalhando com esses caras aqui e o nosso P2 era igual a 1. Porque a gente estava supondo que ele é sempre diferente de zero, podíamos dividir a equação toda por P2, né? O que não afetaria essa equação aqui. Tá certo? Mas agora a gente não vai tentar só resolver essa equação. A gente quer estudar a estrutura dessa equação, desse operador daqui de cima. É bastante diferente, tá certo? E a gente, quando entrar em problema de equações diferenciais parciais, com o método da separação de variáveis, vocês vão ver que esse tipo de problema, onde esse operador vai ser muito importante, vai aparecer o tempo todo. Professor, tinha uma dúvida da lista? Ah, pode falar. Esse gancho, que o senhor pediu para a gente classificar os pontos como sendo infinitos ou finitos. Eu acredito que sejam os ordinários e os regulares e irregulares. Isso. Singulares e regulares e os irregulares. Aí minha dúvida é, quando eu tenho um ponto... Não. Eu não sei se é isso que tem na lista, mas é para classificar o ponto no infinito também? Ah, tá. Então, é porque, bom, acho que essa lista foi do semestre passado e eu dei o ponto no infinito. Nesse semestre eu não tive tempo. Basicamente é o seguinte, você tem essa equação diferencial aqui, certo? Ela está como função de x. Eu posso escrever essa equação diferencial em termos disso aqui, certo? Eu só faço uma troca de variável. Meu operador DDT vai estar relacionado com DDX e aí eu aplico isso aqui e transformo essa equação diferencial. Quando eu transformar essa equação diferencial, eu posso estudar essa equação diferencial no ponto T0, que é a mesma coisa que estudar essa no infinito. E aí eu posso classificar o ponto no infinito como sendo singular, singular regular, singular irregular ou ordinário, tá certo? Mas isso não precisa fazer, pode ignorar esse caso. Aí a minha questão é, por exemplo, quando a gente tem um ponto singular, a gente precisa verificar se ele vai ser regular ou irregular. Exatamente. E aí, a gente vai isso para quê? Para P1 e P0. Isso. Certo? Quando ela está naquele formato que esse cara aqui é igual a 1. Isso. Senão, eu divido por ele todo. Exatamente. Aí, a questão que eu estava conversando com o Matheus tem horas que, quando eu multiplico esse P0 e o P1 por esse polinômio, os valores dão diferente. Tipo, um dá 0 e o outro dá tipo meio. Como assim? Quando eu faço a multiplicação por ele, aí depois eu dou Multiplicação do que por quem? Só para eu entender. Por exemplo, P1 por x menos x0. Ou seja, você quer saber... P1 não é... Digamos que você está estudando P1, tá certo? Aí você percebe que P1 em x0 é um treco que vai ser infinito, por exemplo. Aí você se pergunta, bom, será que x menos x0... Agora, esse cara aqui, quando x, né,
Será que esse cara aqui é bem comportado? Isso. Aí, vamos supor que isso dá meio, Beleza. né? Aí, quando eu tomo para P0, que eu faço esse x menos x0 ao quadrado, e ele dá diferente de meio, tá certo também? Tipo, os valores eles não são iguais. Não são iguais. Não, então tá tudo bem. Ou seja, você está falando o seguinte, isso aqui dá um certo número. Isso. Se for bem comportado, não. Se o limite existir, isso aqui vai dar um número. Porém, você vai ter um segundo número que vai ser esse cara aqui. Você está perguntando se esses números fazem diferença, tem algum problema? Isso. Não tem problema nenhum? Não tem problema. Não. Mas cuidado, isso aqui é condição necessária, mas não suficiente. Mas não suficiente para precisar ser analítica. Exatamente. Porque, por exemplo, esse cara aqui, ele pode ser P1, pode ser 1 sobre raiz de x menos x0. Se você multiplicar por x menos x0, isso aqui fica a raiz em cima. E aí, quando você mandar para x0, dá zero. Só que esse cara não é uma função analítica, porque na hora que você calcular as derivadas vão divergir. Cuidado com a analiticidade, não é só existir o limite, mas existir limite, existir todas as derivadas, é um pouco mais forte que isso. Ah, eu estava só analisando... Se o limite existir. Esse é um primeiro passo. Porque se não existir, você já sabe que não é, que não presta. Mas se existir, você depois tem que pensar se as derivadas estão bem definidas. Nada. Tá certo, pessoal? Então, ó, a gente vai procurar equações desse tipo, tá certo? A gente estava estudando equações desse tipo e agora a gente vai estudar esses operadores aqui. Existe uma certa relação entre os dois, tá? Porque esse operador aqui, quando você estiver procurando os autovetores dele, ou seja, quando você estiver procurando uma coisa assim, ó, dp y igual a alfa ou lambda, y, isso aqui é um problema de autovetor e autovalor, certo? Se você modifica esse cara aqui, ó, dp' para ser igual a dp menos lambda, o nosso problema de autovetor e autovalor, ele se reduz ao problema de equações diferenciais ordinárias de segunda ordem. Tá certo? Então existe uma mistura entre o problema de autovetor e autovalor e esses problemas de resolver equações diferenciais ordinárias de segunda ordem, tá certo? Quando a gente fizer a separação de variáveis, problemas desse tipo aqui vão aparecer, tá certo? E esse autovalor aqui, ele vai influenciar na solução, porque você vê que esse autovalor, ele vai aparecer aqui, ó, junto com o P0. Se vocês lembrarem, o P0 é quem está relacionado ao Q0, ao Q. E é o Q0 que vai determinar a raiz das duas soluções de Frobenius. Lembra que a gente viu lá no caso de Legendre que aquela raiz influenciava justamente porque se o lambda fosse um número inteiro, então a coisa convergia, senão não convergia. Isso tudo vai vir daqui, ou seja, vai estar associado ao alto valor. Nem todo alto valor vai ser consistente com a regularidade da função nos extremos, tá certo? Então é só para conectar um pouco essas duas coisas. Parece que elas são desconectadas, mas não, elas são intimamente ligadas, tá bom? Ok. Bom, agora a gente está pensando nesse cara como um operador, certo? Ou seja, no meu dp, ele está levando C infinito em C infinito. Tá certo? E a gente definiu lá na aula passada, a gente falou de um produto interno, ou seja, a gente falou que a gente tinha f.g sendo igual a integral de f estrela de x, g de x, w de x dx, que é um produto interno, pressupondo já que essas funções são componentes numa base ortogonal, mas não necessariamente ortonormal, tá certo? Até aqui tudo bem? Agora vamos ver como que essas duas coisas se misturam, certo? Porque o que a gente quer saber é o seguinte: será que esse operador é autoadjunto? Ou seja, será que se eu aplicar esse operador em G, isso aqui vai ser igual ao meu operador, o mesmo operador aplicado em F?
e depois produto com G? E se não for, será que eu posso fazer alguma coisa para que seja? Será que existe alguma liberdade, né? Aparentemente tem, porque quando a gente escreveu o produto interno, a gente não especificou quem é o W. Então, em princípio, a gente ainda tem essa escolha do W para fazer com que talvez o operador se torne autoadjunto, tá certo? Bom, vamos lá. Então, vamos escrever aqui a primeira expressão. F ponto dpg. Certo? Isso aqui vai ficar como? Integral de f de x. Agora fica assim. P2, G duas linhas, mais P1, G', mais P0, G, W de x, dx. Ok? Até aqui tudo bem? A questão é o seguinte. As derivadas estão todas atuando em G. Mas eu quero tirar essas derivadas de G e passar para F. Tá certo? O problema é que agora o nosso produto interno se dá em termos de uma integral. Então não é tão simples fazer isso. Não é só uma questão de passar o índice, como a gente faria no caso uma matriz, né, de fazer a transposta da matriz. Aqui a gente vai ter que fazer um outro truque. Né? O truque que a gente faz aqui é a integral por partes. Tá certo? O problema da integral por partes é que esse cara aqui depende de x também. Então a gente vai fazer essa conta com bastante cuidado para a gente organizar o que vai acontecer. Tá certo? Então vamos começar aqui com esse primeiro termo. F estrela P2 G duas linhas W. É tudo que está aparecendo. Eu gostaria que aparecesse o quê? F duas linhas estrela P2 G e W. Né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever esse cara assim. F estrela P2 G', W, linha. Tá certo? Mas aqui eu tô, ao escrever isso, eu vou ter o termo desse vezes o resto, mais derivada desse vezes os outros, mais derivada desse vezes os outros, mais derivada desse vezes os outros. Eu tenho um monte de coisa extra que eu não quero. Então eu preciso subtrair todas elas, porque eu quero que dê o lado esquerdo, certo? Então eu preciso subtrair G', F estrela, P2, W'. Tá certo? Derivada, regra de Leibniz, né? Derivada de um vezes o outro, derivada do outro vezes um. Ok. Agora, a gente vai fazer mais um truquezinho. Né? Eu quero esse cara aqui também de fora, tá certo? Então, vai ficar o seguinte. Deixa eu só ver se é isso mesmo que eu quero. Só para que eu dei um passo longo aqui, eu só preciso lembrar o que eu estou fazendo. Ok. Tá. Então eu vou fazer duas coisas. Eu vou fazer uma coisa aqui. Eu não vou mexer nesse cara e vou tirar a derivada do G. Eu quero primeiro tirar todas as derivadas do G. Tá certo? Então vai ficar assim. Ó. F estrela P2 G', W, tá certo? Então esse cara aqui é igual. E esse cara vai ficar assim, ó, a derivada do produto menos a derivada segunda desse cara aqui. Tá certo? Ou seja, vai ficar assim. Menos G F estrela P2 W, linha, tudo isso linha, mais G F estrela P2 W, linha. Tá certo? Ou seja, eu escrevi isso aqui como a derivada total disso aqui, né? Menos o termo extra, que é esse cara aqui. Só que tem um menos aqui, ficou menos com menos mais. E aí o resto eu passei para cá. Certo? E
eu tenho mais um termo que eu vou escrever aqui embaixo. F estrela, P1, que é esse cara aqui, G', W, eu faço o mesmo truque, tá? Eu vou escrever como uma derivada total, F estrela, P1, G, W, menos F estrela, P1, W, linha, G. Tá certo? Então, o truque é o seguinte, faz de tudo para tirar todas as linhas de G, ok? Mas não abra ainda os termos, porque senão vai ficar muito longo e vocês não vão conseguir trabalhar, ok? E, quando possível, escreva as coisas em termos de derivadas totais. Então, eu vou definir o seguinte, ó. S vai ser igual. Cadê? Espera aí, tem uma derivada total aqui. Tá vendo? Eu tenho aqui, ó, esse termo menos esse termo, mais esse termo, estão todos aparecendo com uma derivada total. Eu vou chamar isso tudo de S, tá? Então vai ficar S vai ser igual a... começa por ali. Cadê? Espera que tem algum erro aqui, peraí. Ah, não, tá aqui. É que eu troquei a ordem por alguma razão. Assim. Esse termo aqui, deixa eu escrever. Menos G que é o outro termo, e agora o último ali embaixo. Certo? E com isso, minha integral vai ficar assim. Tá? Que são esses termos aqui, o que sobrou aqui e o que sobrou aqui. G, F estrela, P1, W, linha, mais o último lá que não tem derivada nenhuma, então é moleza, né? O F aqui, ó, você pode pensar que o P está multiplicando o G ou o F, tanto faz. O operador atuando em um ou em outro dá no mesmo, tá? Assim, G, F estrela, P0, dx. Então, ó, a gente já se aproximou um pouco do nosso... Isso. Eu esqueci, né? Eu comecei a fazer um negócio bonitinho aqui e não terminei. Tá certo? Então, olha, aparentemente eu estou conseguindo fazer alguma coisa, porque o produto interno, ele é uma integral. Se eu tenho uma derivada total, aquele negócio só vai depender dos extremos. Então, aquilo ali pode ser uma condição sobre o espaço de funções que a gente está trabalhando e que, se for satisfeito, aquele termo não vai influenciar, né? Mas a gente ainda não terminou, porque a gente precisa da derivada atuando só no f aqui, certo? Então, vamos lá. Deixa eu ver. Ainda bem que eu deixei longo aqui, porque a gente vai precisar. F ponto. P, P.
G vai ser igual a integral S', tá certo? Agora vamos abrir aqui, vai ficar assim, ó. Abrir esse cara aqui, vai ficar F, duas linhas, estrela, W, P2, mais duas vezes F', estrela, W, P2'. Eu não separei o W, P2 ainda, tá certo? Mais F, estrela, W, P2, deixa eu ver se eu estou fazendo tudo direitinho. Espera um pouquinho, por que que eu... Tá. Aqui. Derivada segunda aqui. Tá, então aquele truque padrão. Derivada segunda de um produto, que eu vou considerar o produto disso com isso, é a derivada segunda disso vezes isso, a derivada segunda disso vezes isso, mais duas vezes a derivada primeira desse vezes a derivada primeira desse. Então tá aqui, ó. Derivada segunda desse vezes o outro, duas vezes a derivada de cada um, mais o primeiro vezes a derivada segunda do segundo, tá certo? Então, esse termo ele veio para cá e para cá. Esse termo aqui vai ficar assim. G. Vou escrever assim. F', estrela, P1W. Não vai dar espaço. E aqui é menos F estrela WP1', tá certo? Ou seja, esse cara veio para cá e para cá, tá certo? E, finalmente, a gente só repete o 3 aqui. Esse. Tá certo? Bom. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. S'. Veja. Esse cara aqui, deixa eu botar assim. O termo 1 cadê o segundo termo? Peraí. Tenho esse. Eu preciso de um termo com derivada primeira no F aqui. Então eu tenho esse e esse cara aqui. Deixa eu ver aqui, eu fiz. Não. O S é uma derivada total, então deixa ele quietinho. Tá? Não, mas é porque, pensa o seguinte, esse S já parece uma derivada total, então ele está só avaliado nos extremos, ele não influencia o corpo da integral. Então, tudo que você conseguir botar em termos de derivada total, você pode botar de lado que ele não vai atrapalhar, nem ajudar, tá certo? Aqui é que eu fiz um passo aqui que eu acho que ele fica complicado, mas deixa eu pensar de outra forma. Tá, vamos lá. Eu quero que apareça, deixa eu fazer o seguinte, eu quero que apareça o operador atuando em F, certo? Então, eu vou forçar a barra. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que aqui eu tenho mais... Cadê? Falta o G aqui. Tá, aqui tudo, pessoal, ó. Vocês veem que eu botei o G de fora, tá? Tá vendo que o G é linear? Então ele vem, ó, pra cá. F estrela P0 G. Tá certo? Eu quero que apareça meu operador diferencial aqui. Então eu sei que tem uma coisa assim, ó. W vezes DPF. Tá certo?
Eu sei que o primeiro termo já está aqui, que é P2 F duas linhas. Desculpa. Certo? Só que eu tenho os outros termos que não estão aparecendo, então eu vou botá-los aqui. Certo? Então, vamos lá. Menos P1 F linha menos P0 F estrela. Tá? Então eu só reescrevi esse termo aqui em termos do operador menos os termos de derivada primeira e nenhuma. Ok? E agora eu tenho que repetir todo mundo. Vamos lá. Mais 2 F' estrela W P2' mais F estrela W P2 duas linhas menos F' estrela P1W. Deixa eu ver se não esqueci ninguém. Esse está aqui, esse está aqui, esse está aqui, menos F P1 mais esse cara aqui. Tá certo? E tudo isso vezes G dx. Certo? Mas veja, eu já tinha esse termo aqui e eu já tinha esse aqui. Então, esse aqui, tá? Vai cortar com esse aqui. Meu operador diferencial já estava lá. O único termo de derivada que não tinha o termo de derivada primeira, tá vendo? Ó, o operador está aqui, ele tem o termo de derivada primeira, que eu subtraí, porque eu só estou substituindo derivada segunda, e o termo de derivada nenhum. Mas o termo de derivada segunda, que eu subtraí, eu não precisava porque ele já estava aqui, ó. Mas para não fazer uma coisa complicada, eu fiz explicitamente. Tá certo? Eu fiz a substituição de P2F duas linhas por DPF estrela menos os outros termos que não estavam aparecendo lá. Tá certo? E aí eu notei que esse termo corta com esse cara aqui. Que falta um peso aqui, né? Esqueci do peso aqui. Esqueci do peso aqui. E aí, claro, aqui já estava aqui e faltou aqui. Tá certo? Dá para acompanhar? É chatinha, pessoal, mas não tem nada de mágica nela, assim, é só continha mesmo, né? Então vamos continuar aqui. Bom, nossa integral aqui S' mais abre colchete. Agora vamos botar todo mundo junto, tá certo? Eu fico assim. W dp aplicado em F estrela, tá certo? Agora eu vou pegar todo mundo que sobrou, que tem derivada primeira aqui, ó. Tem esse cara com derivada primeira, esse cara com derivada primeira e esse cara com derivada primeira, certo? Então vai ficar assim. Deixa eu ver se eu... Menos W P1 F' estrela mais 2 W P2' F' estrela, né? Então eu botei aqui o termo A, o termo B, agora eu quero o termo C, certo? Então fica aqui menos P1 W F' estrela.
Então está aqui o termo C. Deixa eu ver se está certinho. Espera aí que está faltando alguma coisa. Não, não está faltando nada. Esse termo aqui é igual a esse, tá? Por isso que vai dar um fator de 2, mas deixa para lá por enquanto. E esse está negativo e esse está positivo, está certinho. Mais os termos que vão ser proporcionais a F estrela sem linha nenhuma, tá certo? Então, vou colocar eles aqui. Eu tenho esse primeiro aqui, que é o termo 1. Então, vai ficar assim, ó. W, P2, duas linhas, vezes F estrela. E eu tenho mais esse termo aqui, que é o termo 2. Menos W, P1, linha, F estrela. Né? Isso aqui tudo multiplica. Isso tudo multiplica G. Fecha aqui a chave, dx. Ok. Então parecia que era muito complicado, mas não era tanto, né? Esse cara é o 1, o 2. O difícil só dessa conta é organizar ela, tá? Mas a ideia é sempre você pegar os fatores que multiplicam F' e F nenhuma linha, tá certo? Porque você não tem como fazer hipóteses sobre F. As suas hipóteses só podem ser sobre W e sobre P, tá certo? Então, essa confusão aqui parece impossível de resolver, mas vamos ver os termos que multiplicam o F'. Então, vai ficar assim, ó, 2 vezes W, P2, linha, que é esse cara aqui, menos, só que esse aparece 2 vezes, então vai ficar assim, menos, o 2 junta com 2, WP1. Não, sem linha nenhuma. Tá certo? Isso aqui aparece multiplicando F' estrela. E o último termo ele é assim, ó. W, P2, linha, menos W, P1, linha, F, nenhuma linha, estrela, certo? Então, eu só juntei... Oi. Isso. Só que você, para você considerar isso, você tem que pegar outros termos que façam parecer a atuação do operador no Isso. linha. Mas daí você reescreve os mesmos termos embaixo, ao lado. Não, eu subtraí eles. Porque dp F estrela é identicamente igual a P2 F duas linhas, mais P1 F linha, mais P0 F. Certo? Então, isso é igual a isso que eu falei. Só que isso que eu falei, menos P1 F linha estrela, menos P0 F estrela, é exatamente P2 F linha, F duas linhas estrela. É só isso. Eu só peguei meu operador e joguei todo mundo que era derivada primeira e nenhuma para o outro lado, junto com o operador. Não tinha como identificar os elementos dessa diferencial, dessa função, já direto? Porque, tipo, Não, porque você vê... Então, seria bom se desse, mas na verdade se isso acontecesse daria tudo errado. Porque veja, o que acontece aqui é, ó, aqui tem um termo de derivada segunda e aqui tem um termo sem derivada nenhuma. Esses dois já estão corretos, daria para identificá-los diretamente. O problema é que eu não tenho nenhum termo de derivada, o termo de derivada primeira está com o sinal errado. Não, cadê? O termo de derivada primeira está com sinal... Peraí, o termo de derivada primeira tem que ter o P1, é esse cara aqui. Esse cara, ele está com o sinal errado. Tá certo?
eu teria que somar um positivo e tirar um cara que vai aparecer um 2 aqui. Que no fim é basicamente o que eu estou fazendo, tá certo? Mas eu estou botando ele explicitamente aqui, ele vai se juntar com esse cara aqui. Então não dá para identificar direto. Por isso que eu quis fazer de uma forma mais sistemática, para vocês poderem não precisar decorar nenhum pulo do gato. Certo? Bom, pessoal, então, veja. Tá. Então, eu identifiquei aqui os termos todos, de onde que eles vieram dali, e agora eu colecionei somente os termos que multiplicam F', estrela, e os termos que multiplicam F. E se você olhar para eles são muito parecidos. Eu tenho uma coisa e outra que é a derivada dela. Por sorte, porque eu só tenho uma coisa livre que é meu W. Se eu tivesse que fazer duas escolhas, ia ser impossível. Se eu tivesse que ajustar duas funções para assumir... Porque veja, se eu tivesse esse negócio aqui, pronto, eu provei que o operador é autoadjunto. Mas não é o que eu tenho. Eu tenho o pedaço do autoadjunto, eu tenho um termo de superfície que eu ainda vou ter que me lidar com ele, tá certo? E eu tenho todos esses termos extras aqui, ó. Que eles não podem aparecer, senão o operador deixa de ser autoadjunto. Tá certo? Bom, qual a minha opção? Eu posso escolher o W que satisfaz essa equação diferencial. Se eu escolher que meu W satisfaz essa equação diferencial, né, ou seja, isso aqui menos isso aqui igual a zero, essa aqui já é satisfeita automaticamente. Certo? E se eu faço isso, se eu faço essa escolha, esse termo vai embora, esse termo vai embora, esse termo vai embora, esse termo vai embora e esse termo vai embora. Ou seja, posso apagar aqui, pessoal? A minha integral ela pode ser escrita assim: integral de S' mais dp f estrela g w dx, se eu escolher que WP2' é igual a WP1. Tá certo? Então vejam o seguinte, pessoal. Quando a gente estuda um operador diferencial de segunda ordem, qualquer que seja, né, linear de segunda ordem, o resultado mais geral que nós temos sobre o caráter autoadjunto dele é esse aqui. Não tem nenhuma hipótese mais forte. Só que essas funções existem, elas são diferenciadas, essas integrais existem. Já é bastante, mas assim, de certa forma ainda é um espaço muito grande, tá certo? É muito geral isso aqui. Então, por isso que isso aqui cabe praticamente todos os problemas da física básica que a gente vê no curso de graduação, cabem no formato de Sturm-Liouville, tá certo? Ele é bastante geral. Só que essa condição aqui, ela vem de duas características que aparecem no operador diferencial, que é P2 e P1. Então, você vê que para todo operador diferencial com P2 e P1 diferente, você vai ter Ws diferentes, porque o W que satisfaz aquela equação é outro, né, para diferentes escolhas de P2 e P1. Bom, como é que a gente vê essa solução? É fácil, né? Só dividir por WP2 dos dois lados vai ficar assim, ó. WP2' dividido por WP2. Por que você pôde dividir por WP2 aqui? Porque a gente tem que supor que P2 não é zero. Certo? Então a gente está fazendo aquela suposição ainda forte que o operador diferencial é de segunda ordem. Ok? Isso aqui é igual a P1 sobre P2. Só que isso aqui é derivada do log. Isso aqui diz pra gente o quê? Que logaritmo natural
de W P2 dividido por W de x0 P2 de x0 é igual a integral de x0 a x, vou botar assim, ó. De P1 de x, P2 de x dx. Se eu tirar a exponencial dos dois lados, eu vou ter o seguinte: W P2 vai ser igual a W. Vou botar em 1 só com índice subíndice aqui para não ter que ficar escrevendo x1, tá? Não, não vai dar certo não. x1 P2 x1 vai ser igual a exponencial da integral de x0 a x1 de P1 sobre P2 dx, e aqui vai ficar W x0 P2 de x0 exponencial disso aqui. Tá certo? Tá certo? Então, essa escolha de peso é uma escolha bem definida sempre. Lembra, o P2 não pode divergir, não pode ir para zero, na verdade. Então, esse cara aqui é bem definido, essa integral é bem definida, e você tem uma função peso que faz com que o seu operador seja autodisjunto. Tá certo? Na verdade, não faz totalmente, porque a gente ainda lidou com S. Tá ok? Vamos vê-lo agora. S é igual a G' F estrela P2 W menos G F estrela P2 W linha mais G F estrela P1 W. Certo? Então a gente tem o nosso S aqui, ok? Mas a gente já teve que fazer uma escolha para o peso, né? Ou seja, o peso tem que satisfazer essa equação ou essa aqui, que é equivalente, né? Então a gente pode usar o fato que ele tem que satisfazer essa equação para simplificar um pouco a nossa vida, certo? Como é que a gente faz isso? A gente tem uma derivada aqui, ó. Certo? Então a gente vai fazer assim, ó. S é igual a G' F estrela P2 W. Esse aqui mesmo, deixa eu ver. Isso. Tá? Vai ficar assim. Menos G F' estrela P2 W menos G F estrela P2 W' mais G F estrela P1 W. Mas veja, pessoal, a equação
disse para a gente que a derivada primeira de P2W é igual a P1W, né? Derivada de P2W é igual a P1W. Então esse cara vai embora com esse. E, portanto, o nosso S vai ser igual a P2W G' F estrela menos G F' estrela. O que é isso aqui, pessoal? Quase, né? Tem um menos aqui. É o Wronskiano, né? Agora tem que tomar um pouco de cuidado. Aqui, pessoal, a gente está exigindo que S, né? Exigindo não. Quando a gente faz essa escolha aqui, S tem essa cara. Só que a nossa integral tem essa derivada de S aqui. Significa que agora eu tenho o seguinte. F, mais um detalhe, antes de eu finalizar aqui. Aqui a gente está usando o quê? dp F estrela. Se nós fizermos agora a suposição que P2, P1 e P0 são reais, e a gente vai fazer essa suposição, porque é basicamente o problema que a gente precisa resolver, então eu posso tirar a estrela daqui e botar aqui, fora do operador. Porque agora quando a estrela bater em P2, vai dar P2 mesmo, P1 vai dar P1 mesmo e P0 vai dar P0 mesmo. Certo? Bom, isso feito, eu estou encontrando o quê? Eu estou encontrando que F.dpg é igual a dpf.g mais S calculado x0, x1. Então, mesmo depois de fazer essa escolha especial para o peso, eu preciso que esses caras aqui sumam de alguma forma. Isso aqui tem que ser zero nos extremos. Tá certo? Em algumas situações, o peso vai para zero nos extremos. Se o peso for para zero nos extremos, você não precisa fazer nenhuma imposição adicional sobre G e F. Mas digamos no caso mais simples, onde o meu peso é igual a 1. A gente tem que trabalhar com uma classe de funções que satisfaçam o quê? F G' menos G. Não. Menos G F' calculada em x0, x1 seja igual a zero. Mas isso não tem que valer para uma classe especial de função, ou para uma classe não. Isso não tem que valer para uma F especial, ou uma G especial. A gente está estudando o caráter do operador diferencial. Então ele não tem que ser autoadjunto para uma F e uma G particular. Isso aqui não tem que ser possível, ou seja, você não tem que ser capaz de tirar o operador D daqui e botar aqui para uma escolha de F e uma escolha de G. Isso tem que ser possível de ser feito para qualquer F e qualquer G dentro da sua classe. Então essa imposição aqui significa que você precisa encontrar classes de funções que satisfaçam isso aqui. Tá certo? Quando F é igual a G, não tem problema, que aquilo ali já dá zero imediatamente. Então, digamos, para medir a norma de uma função, aquilo ali já funciona. Agora, quando F é diferente de G, elas têm que ser diferentes, mas tem que isso aqui sempre ser verdade. No caso de Fourier, por exemplo, a gente sabe que F de x é igual a F de x mais L. Se isso for verdade, na hora que você calcular aqui em x0 e o x1 for x0 mais L, essas funções vão ser iguais e isso aqui vai dar zero. Por causa disso, isso aqui vai dar zero. Tá certo? Mas existem um monte de outras escolhas possíveis. Tá? E como é que vocês entendem isso aqui?
Isso. Isso aqui, né? É isso aqui. E eu preciso escolher isso aqui igual a 0. Agora, será que isso aqui é estranho ou isso aqui é meio óbvio? Tinha que esperar alguma coisa assim acontecer. A gente está estudando um operador diferencial. Né? A gente está estudando um operador diferencial, a gente quer ver se ele é autoadjunto ou não. Ou seja, a gente quer saber se a gente pode atuar ele aqui e obter um resultado, ou atuar ele aqui e ter o mesmo resultado. Tá certo? E a gente viu que para ele ter esse caráter autoadjunto, várias coisas precisam ser satisfeitas. A primeira delas é que o peso tem que satisfazer essa equação aqui, ó. Se o peso não satisfaz essa equação, a gente não se livra daqueles termos de derivada primeira de f que aparecem lá no meio e a coisa toda fica diferente. Certo? Mas tem uma segunda coisa. Eu tenho essa condição nos extremos aqui. Essa função aí, ela só aparece para quando a gente tem operadores atuando em funções? Porque na definição que você deu em quântica de operador adjunto, eu lembro que a gente fez algumas coisas, tipo atua no Docker e o que você falou do valor de ser real, né? Mas eu não lembro de a gente ter que chegar em algo assim de que o computador... Você disse quando a gente trabalhou com matrizes. Então, é o que eu vou tentar dizer mostrar para vocês que, na verdade, vocês tinham que esperar isso aqui já de partida. Que não há nada surpreendente nisso aqui. E, na verdade, é muito bonito o que está acontecendo. Porque, olha... Vamos ver o que está acontecendo. Vamos pegar aqui um caso de um operador atuando no espaço bidimensional. A, B, C, D, atuando aqui em V1, V2. Certo? Na minha maneira de escrever, de cara, eu não faço referência a nada fora do meu espaço. Eu digo como que V1, né? Como que essa componente 1 vai ser levada, né? A, V1 mais B, V2 e aqui C, V1 mais D, V2. Você vê que o resultado da minha operação, ela já está totalmente determinado a partir do que está acontecendo aqui. Tá certo? Agora vamos pensar numa outra coisa. Vamos pensar que a gente vai definir operadores de uma forma local e não global. Tá certo? Então, deixa eu tentar explicar como é que a gente definiria isso aqui. Então vamos lá. Eu tenho aqui um operador grandão, tá certo? E ele está atuando num vetor grandão. Aí eu tenho um pedaço que vai ser assim, ó. VI mais 1. E VI, ou melhor assim, VI menos 1 e VI mais 1. Tá certo? E aqui eu tenho as outras componentes todas. Ok? E o miolinho que atua aqui, ó, ele vai ser assim. Ele vai ser... Peraí. Isso. O miolinho que atua bem aqui, ele vai ser assim, ó. 1, 0 e menos 1. Quando eu atuar esse negócio aqui ele vai ficar assim, ó. V I menos mais 1 mais I menos 1. Aí você fala assim, poxa, mas que exemplo doido é esse, pessoal, que você está dando? O que você está fazendo, né? Isso aqui, pessoal, é definir a derivada segunda num espaço discretizado. Pensa no seguinte, quanto é que é f de x mais epsilon menos... é mais aqui, tá? Mais f de x menos epsilon. Quanto é que é isso aqui, pessoal? Não, tá. Menos 2. Então tem menos 2. É que eu não lembrava de cabeça o operador discreto. Menos 2 f de x. Quanto é que é isso aqui?
Quando eu expandir esse cara aqui em Taylor, o primeiro termo vai ser f. Ok? E esse aqui também. Então, vai cortar o termo de ordem 0, vai cortar com esse cara aqui. Ok? Então, não tem termo de ordem 0. O termo de ordem 1 vai ficar assim. F' vezes epsilon mais F' vezes menos epsilon. Então, corta também. Tá certo? O próximo termo que vai aparecer aqui é derivada segunda vezes epsilon quadrado. E aqui é derivada segunda vezes epsilon quadrado de novo. Porque menos epsilon quadrado fica epsilon quadrado. Aqui vai ter o sobre 2 da tela de Taylor, aqui vai ter o sobre 2 da tela de Taylor, então isso aqui vai ficar assim. Epsilon quadrado f duas linhas de x mais termos de ordem mais alta. Epsilon 3 ou maior. Tá certo? Então, a derivada segunda, ela é o estudo da redondeza da sua função. Você está estudando o que está acontecendo um pouco antes e um pouco depois. Você está vendo como que sua função varia. A derivada segunda, você está olhando um pouco menor, a derivada segunda um pouco maior e assim por diante. Se eu divido isso aqui tudo por epsilon ao quadrado e mando o limite, a gente vê que esse cara aqui é o limite que me dá a derivada segunda. Tá certo? Então, quando a gente especifica um operador, quando a gente fala assim, meu operador dp é igual a d2 dx2. A gente está falando o seguinte, aqui no meio, a gente está dizendo assim, que a minha função, ela vai depender, a operação da minha função vai depender de como a função era um pouco atrás e um pouco na frente. Tá certo? Beleza, agora eu vou aplicando, eu vou definindo o meu operador assim em todos os pontos. Eu boto que aqui ele também é assim, 1, menos 2 e 1, e vou andando para cá. Quando eu chegar aqui no limite superior, o que eu faço? Eu estou falando o seguinte, a minha função, como é que eu estudo a derivada segunda dela? É como que ela era aqui atrás e como é que ela era aqui na frente. Mas atrás não existe. Tá certo? Pensa que essa F está descrevendo a altura de uma corda que você tá mexendo. Você tem que dizer o seguinte, o que está acontecendo com a corda na borda? Alguém manteve ela fixa? Se manteve ela fixa, então a gente sabe que o F aqui, esse F aqui tem que ser igual a esse cara aqui. Está fixo, né? Fixou ela ali. Ou a gente fez uma outra coisa, a gente fixou a derivada primeira dela ali. Então a gente pode fazer alguma coisa com essa corda. Só que o operador diferencial ele não especifica isso. O operador diferencial ele está dizendo o que acontece no meio do intervalo. Mas na borda ele fica mal definido. Certo? Então eu preciso especificar o que está acontecendo nessa borda aqui e nessa borda aqui. Depois que eu especifico o que está acontecendo na borda, aí eu consigo ver se o operador é autoadjunto ou não. Ou seja, se aqui é tudo real, por exemplo, eu preciso ver se ele é igual ao transposto. Mas eu posso completar esse operador aqui na borda de jeitos diferentes. Que é a mesma coisa que escolher condições de contorno diferentes para essas funções. Existe uma escolha especial para essas matrizes aqui, desse mesmo tipo, que faz com que elas sejam matrizes circulantes. Aí elas vão virar uma matriz autoadjunta, vai virar um operador igual ao transposto, um operador simétrico, e isso vai te dar o equivalente da série de Fourier, só que discreta. Discretizada. Tá certo? Discretizada em X também, porque a série de Fourier já é discreta nos momentos, mas a série de Fourier também é discretizada em X. Tá certo? Então, isso aqui, pessoal, é muito natural. Se você está descrevendo um problema de teoria quântica de campos, e você quer saber se o operador é autoadjunto ou não, você precisa saber o que está acontecendo com a sua teoria de campos. Você precisa saber se sua partícula pode passar do infinito e ir embora, ou se ela nunca chega no infinito. Porque se eu digo o seguinte, a minha condição de contorno é que a função vai a zero no infinito, significa que é impossível chegar no infinito. Aí você fala, professor, mas é claro que é impossível chegar no infinito. Mas não é bem assim, porque veja, eu posso pegar um intervalo infinito, digamos que aqui seja infinito, aqui é zero, tá certo? E fazer uma transformação do tipo 1 sobre 1 menos x. Tá certo? Ou melhor, t igual a x.
Se meu t é 0, eu tenho 1. Se meu t vai para menos infinito, isso aqui vai para 0, então vem para cá. E se meu t se aproxima de 1, eu me aproximo de infinito. Eu me aproximo de infinito. Então eu acabei de mapear meia linha em 0 é linha. Desculpa, aqui não foi bom não. T. Tá? Então quando meu t vai para 0, meu x vai para 0. E quando meu t vai para... É assim? Não. Isso. Quando meu t vai para 0, meu x vai para 0. E quando meu t vai para 1, isso aqui vai para infinito. Tá certo? Como o t vai para 1 por baixo, então isso aqui é positivo. Então eu estou mapeando 0 em 1 em 0 em infinito. Tá certo? Ou seja, não tem nenhum problema você chegar no infinito. Né? Pode ser só uma questão de sistema de coordenadas. Você escreveu um sistema de coordenadas que ele precisa de... Né, o x precisa ir até infinito para chegar onde t é igual a 1. Então isso vai depender da métrica, do seu espaço e tudo mais. Ou seja, não há nada de especial em você chegar no infinito ou não. A questão é, se o infinito realmente, na sua modelagem matemática, descreve um lugar distante, impossível de ser atingido, como uma métrica física que, se você medisse, você precisaria medir infinita distância física para chegar nele, você precisa então colocar condições de contornos compatíveis com essa modelagem física. Então você fala, não, se é um lugar que é infinitamente distante de mim, eu vou dizer que minha função é a 0 no infinito, para dizer exatamente que não existem partículas no infinito. Tá certo? E aí você bota condições de contorno, que é o que a gente faz sempre, né? Se nosso intervalo, onde a gente está fazendo essa brincadeira toda, é de menos infinito a mais infinito, basta dizer que essa função f e a função g fazem parte de uma classe de funções que vão a 0 no infinito, e esse cara aqui está resolvido. Mas se eu não quero fazer isso, se eu quero falar que eu estou descrevendo uma partícula dentro de uma caixa, e é impossível a partícula passar pela caixa, eu digo que a partícula tem probabilidade 0 de estar na borda e probabilidade 0 de estar na borda. Aí eu estou fixando a bordinha do meu operador diferencial de um jeito e de outro. Se eu estou descrevendo agora uma partícula que está em cima de um círculo, né? Ou seja, a minha partícula está dentro do círculo, então ela pode andar para cá e para cá. Só que aqui é igual aqui depois de 2π. Então eu estou naquela situação em que f de x é igual a f de x mais 2π. Aí minha condição de contorno vai ser outra. Porque eu estou dizendo que não existe barreira, na verdade. Quando eu falo que, né, x1 é x0, eu estou dizendo que não existe barreira. As funções, elas estão num espaço compacto. Mas vocês veem, então, que existe um infinito de modelagem física que, para ser bem traduzida na modelagem matemática, vocês têm que entender essa estrutura aqui. Porque é a estrutura da geometria do seu problema que precisa ser traduzida na classe de funções que você está trabalhando. Tá certo? E por isso que isso aqui é tão poderoso, porque ele é geral o suficiente para trabalhar em todos esses contextos que eu falei para vocês, tá certo? Mas precisa entender bem o significado dessas coisas para você entender por que quando você for modelar uma coisa, você vai fazer uma escolha para essa classe, quando você for modelar outro sistema físico, você vai fazer outra escolha para essa classe e assim por diante. O problema que eu vou te passar é exatamente esse cara aqui, só que em cima do círculo. Certo? Para fazer uma teoria de campos discreta, para entender como é que funciona a teoria de campos. Né? Tá certo? Isso aqui está compreendido, pessoal? Pode falar. Ali você tirou o conjugado do F e colocou no operador em cima? Aonde? Aqui? É por causa do ponto. Lembra que eu defini que alguma coisa ponto outra coisa é igual a esse cara complexo conjugado vezes esse cara w dx. Por isso que eu tive que botar... Eu já apaguei, né? Por isso que na forma da integral eu fiz o seguinte, eu fiz a hipótese de que eu escrevi lá atrás que o que eu encontrei foi isso aqui. dp f estrela
G W dx. Tá certo? Vamos dizer que o S foi para 0, dá tudo certo. Certo? É isso aqui que eu encontrei. Só que isso aqui, ó, eu preciso tirar o meu complexo conjugado daqui e botar ele aqui, ó. Isso aqui só é possível se P2, P1 e P0 forem reais. No caso em que essas três funções são reais, eu posso fazer essa troca aqui. Mas isso aqui é, por definição, dpf.g. Porque eu defini, né, h.l como sendo, por definição, h estrela de x tá certo? É só isso. Por isso que eu tenho que fazer aquela primeira troca aqui, certo? E o peso que a gente achou que é o valor de W específico para esse problema? É específico para o operador, porque você vê que o W ele depende de P2 e P1. Ele não depende de P0, mas é até bom, porque o P0 vai estar associado ao alto valor, né, no contexto que eu estava escrevendo no começo da aula. Mas sim, cada operador diferencial tem associado a si um peso especial, que faz com que ele seja bem definido. Lembra, ali, pessoal, a gente tem P2 D2 dx2. Se você discretizar isso aqui em termos de uma matriz, você vai ver que aqueles termos 1, menos 2 e 1, que você escreve para escrever o operador diferencial, vai depender desse cara aqui agora também. Tá certo? Então, não é qualquer peso que vai fazer aquela matriz ser autoadjunta. Certo? Isso aqui é bastante importante, tá, pessoal? Porque, assim, toca praticamente tudo que se faz na prática para resolver a equação diferencial parcial, ordinária e tal. Certo? E é muito importante entender a influência da borda e por que a borda é tão importante. Porque o problema que a gente está especificando está em termos de um operador diferencial que não diz o que acontece na borda. Tá certo? A derivada não diz para você o que acontece na borda. Essa informação precisa ser provida por você na hora de modelar o problema. E para você impor essa informação, você precisa entender o sistema físico e entender qual é a consequência de cada coisa. Tá certo? Tem muito trabalho feito em De Sitter, em que você usa uma maneira de descrever o espaço-tempo, em que só descreve metade dele. Só que a metade dele significa que o infinito no sistema de coordenadas, na verdade, é o meio do seu espaço. Se você impõe que a função vai a zero no infinito, você está fazendo uma imposição física de que, por alguma razão, não tem nada na metade do seu espaço. E é claro que isso vai dar uma consequência. Todo operador diferencial vai ser adjunto ou vai ter algum caso que o meu modelo que eu quero fazer mostre algo diferente de zero ali? Vai. Em algumas situações. Por exemplo, se você pega o operador momento linear, tá certo? O momento linear, como a gente já viu em alguns casos, ele tem a ver com a translação espacial. Agora, se eu falo que o meu problema está aqui, meu problema está preso nos reais positivos, então eu não posso fazer uma translação que leve minha partícula para um valor, uma posição negativa. É como se não existisse. Eu botei uma barreira aqui, a partícula não consegue passar por aqui, tá certo? Aí você tenta encontrar isso aqui, você faz essa conta para o operador ddx, que é o que faz translação espacial. Você descobre que não existe nenhuma maneira para você tornar esse operador autoadjunto. Por que não existe isso aqui? Porque você não consegue passar pela barreira, você não consegue fazer translação para a esquerda. Então você não consegue definir, esse operador não pode ser bem definido como uma transformação. Porque lembra daquele outro resultado que a gente viu em mecânica quântica? Esses operadores aqui, exponenciados, te levam a transformações unitárias. Transformações unitárias preservam a norma. Como que eu posso preservar a norma se eu tenho o meu problema que é assim? Digamos que eu tenho o meu problema que está aqui, na meia linha, né? Então isso aqui é x maior que zero, tá? Isso aqui é a probabilidade. Se eu translado meu problema para cá,
Metade, né, eu translado ele para cá, ó. Metade da minha gaussiana vem para o lado proibido, onde não tem função, onde minha função é zero, digamos assim. Só que se eu faço essa translação para cá, eu perdi probabilidade. Então não pode ser unitário, não pode conservar a integral. Tá certo? Por isso que eu não consigo transformar esse operador no autoadjunto. Aí você fala, bom, mas e aí ferrou? Ou não tem momento linear? Não tem momento linear. Mas você consegue pegar um operador que faça dilatação e aí ele vai ser bem definido. E o operador que faz dilatação é um operador que leva x em exponencial de lambda x. É tipo uma translação, mas ela preserva o sinal da posição. A gente sempre estava falando do operador autoadjunto ou a gente estava falando primeiro sobre só o operador adjunto? Não, autoadjunto. O operador adjunto é simplesmente uma definição de um novo operador. Né? É o operador que dá o mesmo efeito do que atuar na esquerda e atuar na direita. Ou na direita, atuar na esquerda. Não, a gente já exigiu de partida que, tá vendo? A gente está exigindo que o dp que aparece aqui é o mesmo dp que aparece aqui. Se fosse um dp diferente, aí eu estaria simplesmente definindo o meu adjunto. Mas como não é diferente, como é o mesmo cara, então eu estou falando já de cara que meu dp é autoadjunto naquele conceito de produto interno. Certo? Então, geometria se traduz com borda e se traduz com condição de contorno de função. O que acontece no meio não tem surpresa, porque a gente fala, né, que esses operadores de derivada segunda, que estão aparecendo na teoria o tempo todo, tem a ver justamente como que as coisas se propagam no espaço-tempo. Então, se você tem uma métrica euclidiana, então a maneira que uma coisa se propaga na métrica euclidiana é sempre associada com o laplaciano, que é basicamente um operador diferencial de segunda ordem que você consegue impor quando você supõe somente que a única estrutura que você pode usar é a geometria da sua variedade. Entendeu? Então, o fato de ter derivada segunda não é surpreendente. O que a gente não sabe o que acontece é justamente o que acontece na borda da sua variedade, na borda do seu problema. Isso não está especificado pela geometria. É o mesmo problema da relatividade geral. A relatividade geral te dá uma teoria para métrica, uma teoria local, mas ela não te dá uma teoria para topologia. Você não sabe o que acontece na borda do seu universo. Isso precisa ser imposto. Ou um dia alguém vai deduzir uma teoria para a topologia do universo, mas isso não existe por enquanto. Tá certo? Muita viagem? Tá tudo bem. Beleza, vamos lá. Bom, o que acontece quando eu estou estudando esse operador aqui? Quem é o meu P2? É igual a 1. E quem é o meu P1? É igual a 0. Quem é o W? É igual a W0. P2 zero, mas é 1. Exponencial da integral de 0. Então, né, dx. Ou seja, o meu W é uma constante positiva qualquer. Que a gente vai escolher, nesse caso, igual a 1. Tá certo? Então, começou um problema de Sturm-Liouville. A primeira coisa que você vai fazer é pegar quem é P2, quem é P1 e escrever o peso, né, ou a medida da sua integral na qual aquele operador será autoadjunto. Certo? Vamos olhar de novo a função de Legendre. Então, a gente tem o seguinte. 1 menos x ao quadrado, y duas linhas, menos 2x y', mais lambda, que é um alto valor qualquer, y igual a 0. Certo? Eu tinha escrito lambda mais 1, mas tanto faz, tá? Aqui não vai importar pra gente, porque a gente está só interessado no peso. Como é que vai ficar nosso problema aqui? Cadê você?
P2 vai ser igual a 1 menos x quadrado e P1 vai ser igual a menos 2x, certo? Como é que vai ficar nosso peso? W vai ser igual a W0, que a gente vai escolher ainda, P2 de x0, tá certo? E aqui dividido por 1 menos x quadrado. Ah, deixa eu botar já aqui direitinho. Exponencial da integral de... É só no x, né? É só no x. Ah! Obrigado. 1 menos x quadrado dx. É certo? Bom, pessoal, mas o que é isso aqui? Né? De x0 a x1. Né? Aqui é x1. Quanto que dá essa integral aqui? Tá vendo? Esse menos 2x aqui é justamente a derivada desse cara aqui. Então dá, isso aqui é a derivada do log de 1 mais x quadrado. Certo? Então vai ficar assim. W0, 1 menos x0 quadrado, 1 menos x quadrado, e exponencial do logaritmo natural de 1 menos x1, 1 menos x0 quadrado. Tá certo? Então quanto é que dá isso aqui? Certo? Então fica tudo bem definido, mesmo quando o seu P2 é assim e o seu P1 é assim. Se nós fizéssemos para a função de Bessel, a gente ia encontrar uma coisa um pouco diferente. Tá certo? Pode. É porque basicamente o que você está dizendo é o seguinte, ó, o seu conceito de produto interno, ele pode ser redefinido por uma multiplicação para um número inteiro, um número positivo. E é verdade, um produto interno e um outro produto interno que é igual ao anterior vezes um número, continua sendo um produto interno com todas as propriedades de produto interno, tudo direitinho, entendeu? Então, é basicamente que a imposição de autoadjunto, ela não fixa esse valor absoluto do produto interno. Isso é uma coisa que você tem que escolher. Tá? Geralmente a gente escolhe um e tal, porque é um problema referencial, né? Esse o produto interno é o que você usa para medir as coisas. Então você pode fixar ele por algum valor qualquer e aí a sua medida de alguma coisa que vai dar significado. Tá certo? Sim. É isso, a gente vai ver a função de Legendre, tá certo? E como que a gente pode usar essa brincadeira toda aqui para fazer um curto-circuito no problema e conseguir encontrar as soluções dos polinômios de Legendre sem precisar aplicar o método de Frobenius, tá certo? Que é justamente as fórmulas de Rodrigues, que a gente consegue provar a existência e a dedução dela num caso bem geral, certo? É uma continha meio chata, mas dá para fazer tudo. Tá, pessoal? O problema de Sturm-Liouville é extremamente importante, tá? Como eu já ressaltei bastante aqui. Eu vou ver se eu vou fazer essa aula de fórmula de Rodrigues, porque é uma aula bem técnica, é uma conta mais longa e mais chata do que essa que eu fiz hoje. Aí não sei se vale a pena, porque a gente está com pouco tempo, tá? Mas eu vou pensar um pouco, ok? Valeu, pessoal.